E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Meu Curso. Hoje a gente está aqui para apresentar a nossa área de Direito Administrativo, a segunda fase de Administrativo da OAB. E para isso eu estou contando aqui com a ilustríssima participação, do meu amigo Daniel Lamounier, que junto comigo integra aí a segunda fase, a equipe de segunda fase. Na verdade, somos nós, a Carol, o Darlan, uma equipe aí que está pronta, preparada para receber vocês. E eu queria primeiro apresentar, que o Daniel dispensa apresentações, mas queria que o Daniel se apresentasse e falasse um pouquinho já sobre as expectativas dele, as observações iniciais dele sobre a segunda fase de Direito Administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira e aqui estou com o meu amigo Daniel. Oi, meu amigo, tudo bom? Tudo bem? E quem tá por aí? Aliás, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, todo mundo acompanhando a gente. Chegou o momento de falarmos sobre a nossa segunda fase em Direito Administrativo. E eu tenho certeza que quem tá aí em casa, quem tá assistindo, deve estar perguntando o seguinte: será que dá pra passar na segunda fase de Direito Administrativo? Ou será que é uma coisa, Marcos, do outro mundo, que não dá, eu não vou fazer Direito Administrativo porque é muito difícil? Bom, para isso tem uma surpresa. Marcos, sempre tem uma coisa, mas eu vou perguntar algo antes. Direito Administrativo, no ranking das 7 áreas de aprovação, no histórico da FGV, qual que é a posição? Então, Daniel, na verdade, a segunda fase de administrativo, eu acho que ela não é muito bem compreendida por algumas pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, já respondendo a pergunta do Daniel, é a terceira área que mais aprova. E talvez você esteja aí de casa, de onde estiver vendo esse vídeo, assustado, porque não achava que essa área que você acha que pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, é a terceira área que mais aprova na segunda fase, né, Daniel? Incrível, né? E às vezes fica com medo, mas aí vem uma pergunta que é a seguinte: tá, caramba, a terceira área das 7, não é? Só você tá atrás de constitucional, de civil, depois tem ADM. Mas o que faz na segunda fase? Qual é a mágica da segunda fase de administrativo que leva tanta aprovação assim? Porque a gente fica com medo de peça, de conteúdo. Mas antes de pensar em peça, antes de pensar em conteúdo, tem quem faz a nossa prova. A FGV elabora essa prova, tem uma banca que já está há muito tempo com a gente. O Dr. Ricardo é o coordenador da FGV para a segunda fase em Direito Administrativo, e ele, esse coordenador, já deve ter aqui uns 15 exames. Então, uma prova que está muito madura, está muito organizada. A gente já começa a saber o que pode ser cobrado pela banca, e o gabarito vem muito bem feito. Tanto é, Marcos, que há quanto tempo não tem um relato de problema na prova de segunda fase, não é? Sim, eu acho que a segunda fase de ADM é uma prova justa, né? Sobretudo uma prova que não traz grandes pegadinhas, em nenhum momento, há muitos anos já que a gente trabalha com isso, né, eu e o Daniel, em nenhum momento a gente encontra uma questão, uma peça que tente passar rasteira no aluno. Isso é muito bom, porque coloca o aluno numa situação confortável, não só em relação à peça, mas também com relação às questões. As questões da segunda fase de ADM, já entrando um pouquinho, né, Daniel, no conteúdo, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre a peça, são questões técnicas, questões de resposta direta. E que, aliás, comparando a outras áreas, eu posso aqui fazer uma rápida comparação com o tributário, é uma prova que cobra muito letra da lei. Existem outras áreas que cobram até mais jurisprudência do que administrativo, né? Por exemplo, tributário, que é outra área que eu ministro aulas, lá aparece muito mais jurisprudência, súmulas, de vez em quando até entendimentos não simulados. Na segunda fase de ADM isso não é tão frequente, né, Daniel? É muito letra da lei mesmo. Isso faz com que os espelhos de correção, com que as respostas sejam bem diretas, bem curtas e diretas, sem muitos arrudeios, né? É isso que eu observo desde que o professor Ricardo, desde que a FGV assumiu o exame de ordem, a gente pode até dizer de uma forma mais ampla, é assim que eu observo a segunda fase. Sim, como a prova é muito bem, acho que é muito bem elaborada, até quando a gente lê os enunciados, eles são claros, são precisos, e a gente vai para a parte das questões, a gente consegue, ao ler as questões, a gente descobre qual é o problema, qual que é o tema, e aí a gente já consegue partir para a pesquisa. Porque vai estar ali, vai estar na norma, como a Carol fala, Carol também na segunda fase de ADM, tá tudo no VAD, então eu vou pesquisar e vou encontrar aquela resposta no VAD. Marcos, e pensando aqui num outro ponto também sobre a nossa segunda fase de Direito Administrativo. Às vezes quem está em casa fala assim: nossa, será que preparar para a segunda fase é igual preparar para a primeira fase? Ou tem diferença de prova? Não, tem uma coisa que é semelhante entre as duas fases, que é o treino. O treino é fundamental. Isso é uma coisa que a gente preza muito aqui no meu curso, então, falando um pouquinho já da estrutura do curso, para conseguir responder a pergunta do Dani, muito treino, né? Aqui no curso nós temos simulados que são corrigidos individualmente, em sua grande parte, temos estudos dirigidos, temos laboratórios. O treino é determinante, mas o treino da segunda fase, claro, é diferente do treino da primeira.
Eu sempre digo, Daniel, e até falo sobre você quando eu digo isso, que na primeira fase a gente tem que contar muito com a memória. Daí a necessidade de decorar algumas coisas, né? Eu sempre digo que a gente trabalha aqui com não decorar, sempre com entender. Eu, Daniel, a gente trabalha muito nessa linha, né, Daniel? De fazer com que o aluno entenda as coisas. Mas, enfim, na segunda fase, a gente não precisa se preocupar em decorar, porque, como você disse, está tudo no VAD. Está tudo nesses VADs aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o material. Então, o treino da segunda fase, gente, é um treino que vai buscar, primeiro, conhecer bem o examinador, conhecer bem o estilo de prova. Isso a gente começa desde o primeiro dia de aula e resolver muitas questões, muitos simulados, porque esses treinos vão fazer com que você chegue na prova com um fôlego bom. Sem treino, não há aprovação. Isso é certo. Eu sempre conto uma história, logo que eu abro os cursos, eu, Daniel, sobre uma aluna, claro que eu não vou nominar, que perguntou se seria possível passar na segunda fase sem fazer simulados. E aí eu disse, não, é impossível passar na segunda fase sem fazer simulado. Até porque vocês, muitos de vocês, são já treinados a nem escrever, apenas a digitar. Até a musculatura dos nossos dedos não são preparadas muitas vezes para escrever. E no dia da prova você não vai ter o Word, você não vai ter um notebook, um laptop na sua frente para fazer a prova, né? Você vai ter lá que escrever, via de regra, você vai ter que escrever as suas respostas. E isso faz claro com que o treino seja também muito importante nesse sentido. A gente tem, claro, uma prova diferente para as pessoas com deficiência visual, mas aí é uma outra história. Inclusive, aqui no meu curso, a gente tem uma especialidade com relação a isso. Eu acho isso fantástico. Mas, em linhas gerais, respondendo a pergunta do Daniel, o treino é muito importante. Muita gente, Daniel, já falando assim um pouco mais de algumas perguntas que sempre aparecem, muita gente pergunta se seria possível ir para a segunda fase e se sentir confortável na segunda fase sem nunca ter feito peças. Como o Daniel é o dono aqui, junto com a Carol e o Darlan, da parte processual, eu entro com o direito material, e o Dani também entra com o direito material, mas as peças, em grande parte, são dadas por ele, as ações constitucionais, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que existe um mito, e o próprio nome já disse que é um mito, de que só dá para fazer segunda fase de ADM, se você já tiver experiência na área. E aí, Daniel, isso é verdade ou é fake news? Olha, eu acho que essa deve ser a maior das fake news que nós temos em direito administrativo, na segunda fase, de um modo geral. Por que isso? Quando a gente vai fazer a prova, eu não estou fazendo uma peça que é para o Tribunal de Justiça, que é para o TRF, ou STJ, STF. Não. Eu estou fazendo aqui uma peça que é para a FGV. Muitas vezes, o candidato, até que já atua em escritório, ele patina no começo. Sim. Porque ele vai precisar perder o vício do escritório, porque tem vários detalhes que ele usa no escritório que não vai dar para usar mais agora. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de um aluno que ele falava assim, professor, eu fui fazer agora aqui um recurso, pensando para a segunda fase, mas tá tudo diferente do que eu faço no escritório. E aí ele falou, mas o que eu tenho que seguir? Eu falei, você tem que seguir o que está sendo ensinado em sala de aula, porque em sala de aula te mostrando como é que a FGV cobra, Sim. como é que vai dar pontuação. Ele falou, porque no escritório eu não preciso ficar explicando o porquê do réu. Eu falei, mas agora aqui vai ter que explicar, porque aqui vai cair na nossa prova e isso vai valer em torno de 0,20, e 0,20 faz diferença. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala que não tem esse mito, de só quem atuou em escritório, quem estagiou, que vai conseguir passar, e até como professor eu falo, é mais fácil ensinar quem não está no escritório, quem já está no escritório, porque a gente tem que tirar esses vícios. Um outro ponto, tem muita gente que tem medo de peça, né? Sim, e eu sempre falo, os nossos alunos são testemunhas disso, de que se você já teve aula com o Daniel sobre peça, você não tem como errar a peça. Até porque a FGV, ela entrega muitas vezes a peça, né, Daniel? Aquele último parágrafo ali, ó. Aquele último parágrafo. Então, gente, existe uma lógica. Não é simplesmente, não é adivinhar, não é adivinho. Você não vai ter que adivinhar a peça. Você vai ler o enunciado dentro da técnica que o Daniel vai ensinar, a Carol e o Darlan. O Daniel fica com a parte das ações constitucionais, principalmente, né, Dani? E a Carol e o Darlan com a parte dos recursos, também contestação, o Daniel trabalha. Existe um modo de chegar às peças mestras. Aqui no curso a gente trabalha com, na verdade, 4 peças. Isso é até uma questão importante da gente falar, porque muita gente fica, professor, quantas peças tem administrativo? Tem menos peças, mais peças? 4 peças. São 4 peças. Quais são, Daniel, as peças? As 4 peças. Não O que a gente tem que treinar, tem que aprender? Tem que fazer petição inicial, contestação, que é a resposta do réu, e o recurso com e sem petição de reposição.
Porque depois a gente vai estudar qual é a ação que eu tenho que fazer a petição inicial. Porque a gente muito aqui lá e caiu o mandado de segurança. Mas quem caiu de mandado de segurança? Foi uma petição inicial? Foi um recurso ordinário? Foi uma apelação? Foi um agravo de instrumento? Então, quando a gente aprende a dominar como escrever petição inicial, como escreve uma contestação, como elabora um recurso com petição de posição, né, que chamamos os mais cobrados, aí a gente fica já mais tranquilo para compreender quando é que eu uso agora o mandado de segurança, quando é que eu uso um habeas data, quando é que eu vou usar uma ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa. E olha, algo que a gente sempre fala, na metade do curso, vocês não estão mais com dificuldade sobre qual é a peça, como escrever a peça, não. Sim. Vão perceber que a grande dificuldade, isso é em todas as áreas, né, Marcos? A grande dificuldade é no recheio, é na parte do direito material. É que vocês são ansiosos, ficam doidos para poder querer aprender logo sobre peças, mas onde você não pode deixar de lado é no estudo do direito material. É aqui que é a chave da diferença para a oração. Peça, você vai aprender a fazer. Você vai aprender a ler enunciado. Aliás, técnica não falta. Para fazer peça, nós temos 4 passos. O primeiro passo é fazer, por até 5 passos. Vou fazer a marcação das palavras mais importantes, né, do enunciado. Aliás, eu vou ensinar em sala para vocês qual é o tipo de marcação que você faz quando tem sujeito, o tipo de marcação que você vai fazer quando tem conteúdo, quando é parte de processo, quando é parte de urgência no enunciado. Depois nós vamos para as PPIs, que são as perguntas de identificação. Então, quem é meu cliente, ele deseja e tudo mais. Depois disso, aí a gente vai colocar todas as medidas possíveis, porque a gente não quer achismo, a gente quer que você chegue lá e crave, é essa medida. Então a gente vai colocar todas possíveis, e aí você racionalmente vai descartando uma por uma, até que só sobra aquela onde não tem chance de dúvida. É essa, pronto, acabou. E depois o próximo passo é montar a estrutura. Então quanto mais a gente treina isso, vai chegar na prova, você não vai estar inseguro, porque você já tem a musculatura, está preparado para poder fazer, isso é estratégia para fazer prova, e depois vai dominar o tempo. Mas você vai perceber, rapidinho você vai dominar isso. E exatamente por isso é que o material é muito importante. Porque se você, na primeira fase, não precisa levar de vadimeco, aliás, você nem pode levar vadimeco, na segunda fase você só vai passar se você tiver um bom material e um material marcado. E a marcação é feita, Marcos, como? Como é que a gente faz marcação de vadimeco durante o curso? Primeiro, qual é o material? Basicamente, a gente utiliza 3 elementos aqui. 3 elementos, digamos assim, de material. O vadinho, a gente chama de vadinho, que é o mini vadimeco, que é um VAD especializado em administrativo, na verdade. Isso é um ponto importante, Marcos, porque muitas pessoas, quando vão adquirir o material, essas pessoas acham que eu tenho o vadão e o mini VAD só porque é menor, mas que seria o mesmo conjunto de normas, e não é, não é? Não. O mini vadimeco ele é especializado. Então, as leis específicas da sua área de administrativo vão estar no mini vadimeco. Só que nem tudo está no mini, porque existem matérias, pontos que são cobrados na segunda fase, que fazem parte de normas mais gerais. Esses dias mesmo eu dei uma aula sobre bens públicos. Código Civil. Bens públicos está praticamente tudo no Código Civil. A definição, a classificação, os atributos. Então, assim, se você não tiver o Código Civil, que está no vadão, nesse VAD grande que está aqui atrás, você não vai conseguir fazer a prova. Mas não é só ter o material. É estar com o material marcado. E aí é muito importante dizer, até porque isso é um diferencial nosso, nós fazemos a marcação do vadimeco durante as aulas. Nós não simplesmente gravamos um vídeo ensinando como marcar o vadimeco. Até porque isso está no edital. Né? Como marcar o vadimeco, ou seja, as regras de marcação elas estão no edital. A gente marca durante as aulas. E isso, gente, faz toda a diferença. Você chegar na prova com o material bem marcado vai fazer com que você tenha velocidade na pesquisa e você consiga concluir a prova nas 5 horas que são reservadas. Daniel e eu marcamos durante as aulas, tanto a parte processual como a parte de direito material. E o treino, Daniel, voltando para aquela pergunta que você me fez, como é que é? O treino é mais fácil que a prova, mais difícil que a prova? Essas correções que são feitas pela nossa equipe de professoras, são todas professoras, é rigorosa, não é? Deixa passar alguma coisa? Como é que funciona esse treino na segunda fase de ADM? Vamos começar o seguinte. Tem cursos preparatórios que acabam fazendo simulados mais fáceis, né, do que a banca, para poder causar uma falsa sensação de que tá indo bem, tô aprendendo bem. No meu curso a gente faz diferente. No meu curso a gente incomoda, porque os simulados são mais difíceis do que a prova, as correções são no estilo da prova, ou até mais duras que da prova, mas isso todo mundo já ciente, porque é melhor a gente ter aqui um treino muito duro para chegar na prova e falar, olha, eu tô com facilidade, eu vou conseguir essa aprovação, do que fazer o contrário, fazer tudo simples, tudo fácil, chegar lá e tomar um susto na prova, não. Então a gente aumenta o sarrafo, pensando aqui já até, né, em Jogos Olímpicos, coloca lá em cima para o salto com vara, põe lá em cima,
porque assim você vai treinando cada vez mais forte e quando chegar na prova, você vai falar, eu sei fazer essa prova. Bom, então, resumindo, você não tem que se preocupar, se é que você se preocupa com isso, com a parte das peças, porque a identificação da peça, a estrutura da peça é simples, e você tem que ter atenção com o direito material. Você tem que escolher a segunda fase de administrativo, levando em conta o direito material. Se você gosta do direito material, se você gosta de estudar serviços públicos, improbidade administrativa, agentes públicos, licitação, que é a cara do Daniel, né? Controle, bens públicos, é aqui que você vai se encontrar. Não precisa você chegar na segunda fase dominando esses temas. Esse domínio dos temas vai ser adquirido durante a preparação. Você vem com a base da primeira fase e a gente vai aprofundar esses temas, porque tem alguns cursos que praticamente tratam os temas da mesma forma na primeira e na segunda fase, e não pode ser assim. A gente tem um jeito diferente de ver, um jeito diferente de estudar, e é durante, então, essas semanas aí de preparação que você vai criar aquela musculatura de direito material e, claro, também de direito processual. Eu acho que o mais importante, a mensagem mais importante é: não escolha levando em conta o número de peças, porque no final das contas é tudo a mesma coisa. São tudo, as estruturas são muito parecidas. O direito material é que tem que ser determinante na sua decisão, né, Daniel? Exato. Porque serão 2 meses estudando direito material. Você vai estudar ali sobre agentes públicos, sobre estação, sobre contratos administrativos, como é que se coloca isso na prática. E tem um detalhe. Esses dias, Marcos, estava brincando com a Paula, minha esposa, mostrei para ela assim, olha, a segunda fase, você consegue fazer ela sem nem saber direito. E a Paula é administradora. E ela falou, como assim? Falou, não, você vai ter que identificar qual é o tema da questão e vai pesquisar no VAD. Porque os VADs, eles têm índice remissivo, tanto da Constituição, como da legislação, como também de jurisprudência, a parte de súmulas, né? E aí, mostrando, né, quais eram os caminhos. E não é que a Paula estava sabendo responder as perguntas sem nem ser do direito. Olha só. Mas é técnica. É a velha e boa técnica, né? Que a gente realmente precisa dar uma atenção para ela e nem sempre a gente dá. Então, aí acho que a grande mensagem final aqui nossa é: a técnica na segunda fase ela tem que ser priorizada. É isso. Eu acho que é isso, né, Daniel? Eu acho que todo mundo está claro qual é a segunda área qual a área que eles vão escolher, não é? Agora, uma coisa que quem tá em casa que me ajudar aqui a escolher é o seguinte: qual que é a caneca mais legal? Eu acho a minha muito mais bonitinha do que a do Marcos, hein? Olha só. Depois fala aí nos comentários qual a caneca que você prefere. Eu aposto que é a minha, hein? Ele gosta de implicar comigo, porque ele gosta de mim, quanto mais gosta, mais ele implica. Mas é bom, isso é bom, aí se ama. Sim. Perfeito, fechamos? Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês que estão assistindo esse vídeo. E qualquer dúvida pode mandar para mim, mandar para o Daniel. A gente está aqui à disposição de todos vocês. Perfeito. Um beijo, pessoal. Até mais.